E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo dos números decimais. Mais especificamente, nesta videoaula nós veremos expressões numéricas com decimais. E aí vocês se recordam que nós já estudamos expressões numéricas com outros tipos de números, não é isso? E numa expressão numérica, basicamente, a gente utiliza as 4 operações básicas, mais a potenciação e a radiciação. E tudo isso nós já estudamos referente aos números decimais, não é isto? Então, quem ainda não assistiu, pessoal, essas aulas anteriores, eu vou deixar a playlist disponível aqui no card, certo? Então, vamos iniciar. Bom, em toda videoaula que eu gravo a respeito de expressões numéricas, eu gosto de apresentar a ordem de resolução de uma expressão numérica. É muito importante para que as coisas saiam de forma perfeita, tá? Então, vou apresentar essa ordem de resolução e em seguida nós veremos aí 2 exemplos envolvendo expressões numéricas com decimais, certo? Então, já trazendo aqui para a ordem de resolução, olha o que diz. As expressões numéricas que envolvem números decimais devem ser resolvidas na mesma ordem que as expressões já estudadas anteriormente. Essa ordem é indicada abaixo. Então a ordem não muda, pessoal. Não importa qual o tipo de número que você está trabalhando, a ordem de resolução sempre será a mesma. Então primeiro aqui nós temos os sinais de associação. Quais são os sinais de associação? Parênteses, colchetes e chaves. Então primeiro você resolve o que está entre parênteses, depois resolve o que está entre colchetes e, por fim, o que está entre chaves, certo? E nós temos aqui a ordem de resolução referente às operações. Então, primeiro, a gente resolve a potenciação e a radiciação na ordem em que aparece. Depois, a multiplicação e a divisão na ordem que aparecem. E, por fim, a adição e a subtração também na ordem em que aparece. Tem alguns casos ou outros que a gente pode resolver uma adição, uma subtração antes da potenciação. Isso vai depender da posição dos sinais de associação. Vocês vão perceber isso e é bem tranquilo, tá? Expressões numéricas não tem muito estresse não. Então vamos aqui para nossos exemplos. Então vê só. Nesse exemplo 1 diz assim, ó, resolva x igual, aí dessa expressão numérica, e pergunta qual é o triplo de x. Então, para a gente determinar o triplo de x, eu preciso saber quem é x. Para eu saber quem é x, eu preciso resolver essa expressão numérica, certo? Então, vê só, nessa expressão numérica aqui, quando eu bato o olho nela, o que é que eu visualizo? Eu visualizo aqui essa potência, ó, que eu posso resolver essa potência de boa. Eu visualizo essa raiz quadrada, que dá para resolver de boa também. Eu tenho essa subtração dentro aqui desses colchetes, que dá para me fazer concomitantemente com essa potência e com essa raiz. Então essa expressão numérica ela é bem de boa. Vamos lá desenvolver essa potência aqui, utilizando o método que a gente estudou em aulas anteriores, tá? Então vê só, 0,3 elevado ao quadrado, muita gente pode pensar que é 0,9, mas não é, tá, pessoal? Cuidado aí com isso, apliquem o que nós vimos em aulas anteriores. Como foi que eu ensinei? É interessante você pegar esse número decimal e colocar na forma de fração, na forma fracionária, que é 3 décimos. 3 décimos elevado ao quadrado. E aí esse expoente serve para o numerador e para o denominador, ficando 9 centésimos. E 9 centésimos é igual a 0,09. Tranquilo? Então resolvemos aqui essa potência. Já já a gente coloca aí. Vamos ver agora essa raiz quadrada. Raiz quadrada de 0,04. Na raiz, seja quadrada, cúbica, é interessante também você escrever esse número decimal na forma fracionária. Nesse caso aqui, é 4 centésimos. Beleza? E aqui basta você extrair a raiz quadrada no numerador e denominador, que no caso vai ficar 2 décimos, né? Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 100 é 10. E 10 dividido por 2 é 0,2. Tranquilo, né? E o que está aqui, ó, dentro desses colchetes, dá para fazer até de cabeça.
Porque 3,2 menos 1,2 dá 2, tá? Então vamos colocar agora aqui os resultados que a gente acabou de obter. Que eu tenho 1,2, não mexi com isso, eu repito, mais essa potência deu 0,09. Essa subtração aqui dentro do colchetes dá 2. Vou nem colocar o colchetes mais, vou colocar assim 2 ao cubo. Menos essa raiz quadrada que deu 0,2. Beleza? Então, pessoal, para facilitar a nossa vida aqui, ó, eu posso fazer o quê? Eu posso desenvolver essa potência agora, está fácil, não vai interferir em nada. E o que eu posso fazer é o seguinte, pegar esse 1,2 que está positivo e subtrair pelo 0,2, que vai ficar apenas 1 aqui. E pode fazer isso, não tem que resolver na ordem que aparece não. Nesse caso não, pessoal. Isso aqui não infringe as nossas regras, tá? Não vai fazer com que a expressão recaia em um resultado errado, não. Então, olha só. Inclusive, eu já posso até tirar as chaves aqui. Então, 1,2 menos 0,2 dá 1. Aí fica mais 0,09, tá? E 2 elevado ao cubo dá 8. Aqui basta a gente somar. 1 com 8, 9. 9 com 0,09 fica 9,09. Show? Só que a questão não quer o valor de x, que é o triplo de x. Então, para a gente determinar o triplo de x, nós temos que pegar o x e multiplicá-lo por 3. Beleza? Então, vamos lá. 3 vezes 9, 27. Coloco 7 igual a 2. 3 vezes 0, 0. Mais 2, 2. E 3 vezes 9, 27 também. Lembrando que na multiplicação aqui, o número de casas decimais será igual ao número de casas decimais do número decimal. No caso aqui, 2 casas decimais e 2 casas decimais também. Nossa resposta, 27,27. Tranquilo, né? Vamos ver mais outro exemplo aqui envolvendo expressões numéricas. Bom, nesse outro exemplo nós temos o seguinte. Resolva as expressões e calcule o valor de raiz quadrada de a menos b. Então, a é essa expressão numérica, b é essa outra expressão numérica. Temos que resolver cada uma delas para determinar o valor dessa raiz quadrada, beleza? Então, vamos aqui resolver primeiro a expressão a. Nessa expressão a aqui, o que é que a gente pode resolver primeiro? O que está entre parênteses, e dentro desses parênteses eu tenho aqui uma divisão. Então, primeiro a gente vai resolver essa divisão. Vocês lembram como é que a gente resolve a divisão entre dois números decimais? Eu quero, ó, 1,8 dividido por 0,3. O primeiro passo é igualar o número de casas decimais. Só que o número de casas decimais aqui já estão iguais. Então, a gente parte para o segundo passo, que é eliminar a vírgula. Essa divisão é a mesma coisa que 18 dividido por 3. E aqui a gente sabe da tabuada que dá 6, né? Então, bem de boa. Com isso, a gente já pode começar a descrever aqui a expressão, já resolvendo ela. Vou repetir aqui o 3,9 menos, aí abro aqui chaves, abro colchetes, 0,4. Dentro aqui agora do parênteses, pessoal, ó, essa divisão a gente obteve um 6, né? Aí 6 mais 0,4, dá quanto? Vai dar 6,4. Isso daqui dividido por 2, fecho aqui colchetes, menos 0,6, fecho chaves. Pronto. Continuando aqui, a gente pode realizar essa divisão, 6,4 dividido por 2, que é bem de boa de fazer de cabeça, né? Dá 3,2. Então aqui vai ficar 3,9 menos, abre chaves, abre colchetes, 0,4 mais 3,2 menos 0,6, fecho aqui. Tá de boa, né? Agora, resolvendo o que está entre colchetes, nós temos 0,4 mais 3,2. Isso daqui dá 3,6. Isso vai ser igual a 3,9 menos, abre chaves, 3,6 menos 0,6.
3,6 menos 0,6, resolvendo aí o que está entre chaves, a gente obtém 3 exatamente. Então a gente fica com 3,9 menos 3, que obviamente dá 0,9. Muitas contas aqui eu estou fazendo de cabeça, né, porque são bem simples. Mas caso vocês fiquem com alguma dúvida, só é aplicar as regrinhas que a gente aí estudou em aulas anteriores, certo? Bom, agora vamos calcular o valor da expressão numérica B. Na expressão numérica B, pessoal, a gente tem aqui, ó, um parênteses, né? Que é 5 vezes 1,6 mais 1,6. Então, o primeiro passo é resolver isso. Quanto é 5 vezes 1,6? Deixa eu apagar isso aqui, vocês já sabem esse resultado. Vamos fazer a multiplicação aqui. 1,6 vezes 5. 5 vezes 6, 30. Coloco o 0, vai o 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Uma casa decimal aqui no decimal, uma casa no produto aqui. Então, 8,0 é a mesma coisa que 8, tá? A gente já sabe que 5 vezes 1,6 dá 8. Vamos colocar agora na nossa expressão. Então, eu tenho 13,49 menos, abre colchetes, abre parênteses, 8 mais 1,6, fecho parênteses, mais 3,8, fecho colchetes e fecho chaves. Beleza. Agora vamos somar aqui o que está entre parênteses. 8 com 1,6 é 9,6, correto? Então, 13,49 menos 9,6 mais 3,8. Quanto é 9,6 mais 3,8? Vamos fazer aqui, ó. 9,6 mais 3,8. Lembra que na soma, na adição, a gente tem que colocar a vírgula abaixo de vírgula, né? 6 com 8, 14. Coloco 4, vai 1. 1 com 9, 10. Com 3, 13. E na nossa soma aqui no resultado, a vírgula tem que ficar alinhada com a vírgula das parcelas. Então, o resultado, 13,4. Continuando, a gente obtém, ó, abra aqui chaves, 13,49 menos o resultado aqui dentro do colchetes foi 13,4. Beleza? E agora a gente tem que fazer o seguinte, 13,49 menos 3,4. Quanto é que dá isso? Deixa eu fazer aqui também ao lado. 13,49 menos 13,4. Bom, primeiro passo é colocar vírgula abaixo de vírgula. O número de casas decimais é diferente, mas a gente pode igualar. Basta acrescentar um 0 aqui após o 4. E aí só é aplicar o que a gente sabe. 9 menos 0, 9. 4 menos 4, 0. Vírgula abaixo de vírgula. 3 menos 3, 0. 1 menos 1, 0. Então, fica 0 aqui, né? À esquerda da vírgula. Então, essa subtração aqui, pessoal, dá 0,09. Show? Então, já sei quanto que é o valor de A e já sei quanto que é o valor de B. Só que nós queremos a raiz quadrada de A menos B. Deixa eu apagar essas continhas que a gente fez aqui. Então, para mim saber a raiz quadrada de A menos B, eu tenho que saber primeiro quanto que é A menos B. Vamos fazer aqui quanto que é A. O A é 0,9 menos B, que é 0,09. Temos que igualar o número de casas decimais, né? Basta acrescentar um 0 aqui após o 9. Então a conta ficou fácil, porque 0 menos 9 não dá. A gente pega emprestado com esse 9 do lado, aqui fica 8 e aqui fica 10. 10 menos 9, 1. 8 menos 0, 8. Vírgula abaixo de vírgula, 0 menos 0, 0. Então, essa subtração do A menos o B dá 0,81. Aqui, pessoal, vai ficar o seguinte, ó, raiz quadrada de 0,81, tá? Só que para resolver essa raiz quadrada é interessante a gente fazer o quê? Colocar na forma fracionária. 0,81 é a mesma coisa que 81 sobre 100. E vocês sabem, né? A raiz quadrada de 81 é 9 e a raiz quadrada de 100 é 10. E 9 dividido por 10 é 0,9. E tá aí a resposta desse segundo exemplo.
Bom, pessoal, esta daqui foi a nossa videoaula. Se teve alguma coisa aqui que agregou no teu conhecimento, você ficou sabendo um pouquinho mais de matemática, deixa teu like aí, compartilha com um amigo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí, isso vai ajudar bastante a gente, tá? Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, show? E aguardem as próximas aulas. Valeu, galera! Tchau, tchau.